E aí, como é que você tá? Tranquilo? Vamos para o primeiro vídeo do canal. 2025 tá começando agora com força. Vou voltar também com força para o YouTube. Tinha dado essa pequena pausa por conta dos acontecimentos da vida. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acabei me casando, tava em viagem, lua de mel, fui para São Paulo visitar meus pais, vim para Brasília, né? Saí de São Paulo, vim para Brasília, voltei para lá, então tava muito indo e vindo, viagem, muita coisa acontecendo. Mas agora, enfim, vamos começar de fato aqui com a produção de conteúdo que muitas pessoas gostam e eu também gosto, porque querendo ou não, porra, é uma forma de eu condensar o conhecimento que eu vou adquirindo, demonstrar também, querendo ou não, alguns pensamentos, algumas reflexões e contar as coisas que acontecem na jornada aqui, né? Querendo ou não, graças a Deus estou em movimento, né? Ao longo dos anos aí, na prestação de serviço, como estratégia de conteúdo, produzindo conteúdo para o meu perfil. Então, basicamente, é isso que eu quero comunicar aqui para você, que eu já fazia, né, no ano passado, né, no ano de 2023 também, uma parte dele, e agora, esse primeiro vídeo do canal não, desculpa, de 2025, vai ser a continuação disso aí, né? Vamos continuar com o trabalho. E, para o primeiro vídeo do ano, eu quero que esse vídeo aqui seja, digamos assim, eu transpareça para você uma ideia que eu mesmo quero que essa ideia seja, digamos assim, um cobertor, a coisa que envolva todos os meus conteúdos, seja lá no Instagram, seja aqui no YouTube, seja em newsletter, enfim. É uma ideia que eu notei que é uma ideia muito importante e, principalmente, as fases que eu mais estive tendo presença na internet, as fases que eu mais estive à vontade, as fases que eu falava e gostava do que eu estava produzindo, que tinha aquele ímpeto de gravação, aquele ímpeto de escrever, querendo ou não, era isso aqui que eu acabei descobrindo na leitura desse livro aqui que eu estou lendo atualmente, que é basicamente Hospitalidade Racional. Teve um capítulo aqui, que é basicamente essa ideia que está nesse capítulo que eu quero conversar com você nesse vídeo aqui, que me colocou numa reflexão muito forte, que está mudando muitos paradigmas dentro da minha cabeça, e que coincidentemente, foi o que eu estava te falando agora, essa ideia, querendo ou não, sem querer, ela estava presente nos meus melhores momentos de produção de conteúdo e também de negócio. Então, basicamente, eu não vou te enrolar aqui e esconder qual é o conceito. O conceito é contagiante. Ser contagiante. Esse é o conceito, eu vou te explicar o que significa isso aqui e o porquê que eu quero que esse conceito de ser contagiante esteja nos meus conteúdos e o porquê que eu acho também que isso também deveria estar dentro do seu conteúdo, dentro da sua forma de enxergar o negócio. Porque aqui já entrando, né, no assunto da coisa, quando a gente pensa em alguém que é contagiante, alguém que tem um entusiasmo muito grande, e é essa a palavra, são essas duas palavras, entusiasmo e esse entusiasmo que chega a um ponto de ser contagiante. Quando a gente conhece alguém ou a gente vê um profissional, seja lá de qual área for, né? Eu acho que você já deve, por exemplo, ter ido num restaurante onde você viu um garçom, né? Onde você viu um garçom que você viu o entusiasmo do cara em fazer aquela coisa. Tipo, você falava, caraca, o cara tá fazendo assim um trabalho muito braçal, ele tem que correr, ele tem que andar, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas mesmo assim, esse entusiasmo dele chega a contagiar. Você, tipo assim, fica até alegre. E isso, inclusive, aconteceu agora na lua de mel, né? Que eu saí em lua de mel, fui lá pra Gramado com a minha esposa, Nicole, e a gente foi numa churrascaria numa quarta-feira, né? A gente chegou lá e tinha um garçom uruguaio. Ele falava meio que um português com, acho que espanhol, né? Que onde é o Uruguai. E esse garçom era muito interessante porque ele chegava nas mesas para servir ali a carne, cortar a carne, servir como toda e qualquer churrascaria. E ele perguntava de onde que a pessoa era, qual era o nome da pessoa. E a partir daquele, por exemplo, ele perguntou para mim de onde eu sou. Eu falava para ele, eu sou de São Paulo, meu nome é Christopher, etc, etc. Ele falava, São Paulo? Ah, Vila Mariana, Tatuapé, não sei o que, não sei o que. Ele começava a falar característica do local, a pessoa ia conversando e ele ia servindo e ele ia fazendo isso no restaurante inteiro. E as pessoas, eu comecei a observar, as pessoas que... Ele chegava na mesa, deixava a carne, fazia a pergunta, conversava, saía. As pessoas que ficavam ali, ficavam tipo meio que, caraca, que negócio diferente. Caramba, ele quebrou o clima, as pessoas dando risada. Beleza, esse foi o acontecimento e... Por conta disso, a gente foi que eu tinha te dito, né? A gente foi na churrascaria na quarta-feira e na sexta-feira, pelo atendimento, obviamente, pela qualidade do produto, de tudo ali daquela churrascaria, a gente voltou depois de 2 dias ali, né? A gente foi na quarta, na sexta-feira a gente tava lá de novo pra comer, porque foi o melhor lugar que a gente foi, pelo menos na minha opinião, eu esqueci de perguntar isso pra Nicole, mas pelo menos na minha opinião foi o melhor lugar que a gente foi de Gramado. A gente foi muito bem atendido, esse garçom vai ficar pra sempre marcado na memória e o local em si também é um local muito aconchegante, enfim, a comida era muito boa
boa mesmo. A experiência em si foi muito boa. Só que esse garçom ficou marcado por conta desse entusiasmo dele. E ao mesmo passo, né, depois que eu tive essa conclusão, eu vi isso acontecendo ali com aquele garçom, logo depois eu comprei esse livro aqui, comecei a ler, e ele começou a explicar desse entusiasmo que dentro de um CEO de uma rede que chama Shake Shack, lá dos Estados Unidos, que é uma rede de hambúrgueres, e pelo relato que o autor vai contando aqui, esse CEO ele tem esse mesmo entusiasmo que aquele garçom lá, sem querer, também tinha. E aqui a gente chega no ponto crucial do vídeo, que é basicamente isso que eu estou te falando, esse entusiasmo, né? Esse CEO, né, esse relato desse CEO da Shake Shack, que é uma rede ali de hambúrgueres, esse garçom e até mesmo esse período em que eu estava mais, digamos, pleno produzindo conteúdo, me comunicando. Eu notei que todas essas situações diferentes, que uma situação aqui do livro, outra do garçom, uma foi eu mesmo que presenciei, que foi eu que aconteci, né? Eu notei que em todas essas situações tinha esse entusiasmo pela coisa. E o ponto aqui é, quando a gente para pensar e se perguntar também, caraca, será que eu estou sendo entusiasmado com aquilo que eu estou fazendo? E quando a gente pega principalmente, que é agora a gente já vai afunilando para o que interessa para cada um de nós. Quando a gente parar para pensar em trabalho aqui na internet, né? Em prestação de serviço, para quem é prestador de serviço, para quem é comunicador, para quem cria conteúdo, muitas vezes a gente deixa de fazer o que precisa ser feito, deixa de atender o nosso cliente bem, deixa de criar conteúdo por preguiça, que a gente acha que é preguiça, que pode ser, mas eu vou além. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa, na verdade, no fundo, o que falta é esse entusiasmo pela coisa que a gente está fazendo. Porque logo depois, aqui no livro, ele fala, ó, tudo o que é preciso para que algo extraordinário aconteça é uma pessoa entusiasmada que está à frente. Então, para você ter alguma coisa extraordinária acontecendo, para a experiência da churrascaria ser boa, para a produção de conteúdo ser boa, para toda a experiência em si ser uma coisa boa, precisa ter entusiasmo. Porque se não tiver entusiasmo pela coisa, o que vai acontecer basicamente é que você vai fazer a coisa meio que arrastado. E é essa sensação que a maioria das pessoas, quando vem produzir conteúdo aqui na internet, quando vem desenvolver um trabalho, prestar serviço, tem. Tipo, caraca, mais uma vez esse cliente me enchendo o saco aqui. Caraca, eu tô entregando muito e o cara tá me pagando pouco. Caramba, eu tenho que gravar mais um vídeo pro YouTube. A gente fica nesse pensamento, que é um pensamento destrutivo pra nossa própria cabeça, como profissional. E quando a gente tem o avesso, né? O ao contrário disso, que é o entusiasmado, em tipo, por exemplo, assim, você é um prestador de serviço, é um social media, por exemplo. Você é um estrategista de conteúdo. Você fala assim, ó, eu tô entregando, sei lá, 10 posts por semana, mas eu vou tentar fazer mais um vídeo. Vou tentar fazer isso aqui porque esse cara, o meu cliente falou alguma coisa, esse cara falou alguma coisa, eu vou tentar pegar esse conteúdo, fazer uma... Sabe, tentar com esse entusiasmo fazer coisas diferentes e entregar a mais para a pessoa que está esperando. Você fazer mais um vídeo pro YouTube, você ser aquele garçom que chega e pergunta, conversa, não sei o que, faz a pessoa dar risada, vai embora, executa o seu trabalho muito bem feito, né? Então isso é extremamente importante, porque quando a gente não tem entusiasmo, isso aqui pode parecer uma coisa muito besta, mas quando a gente não tem esse entusiasmo, o nosso trabalho fica enfadonho, fica pesado, parece que a gente está arrastando um saco de areia, tá com um saco de cimento nas costas. Diferentemente quando a gente está entusiasmado com a coisa. Tem mais uma frase que ele fala aqui, ó, deixe sua energia impactar as pessoas com o que você está falando e não ao contrário. E aqui a gente entra numa parte muito prática do vídeo. Quando a gente se depara com alguém entusiasmado com aquela mensagem que ela está passando, com aquele conteúdo, para pensar, vou te fazer uma pergunta e para pensar agora. Pense nos principais produtores de conteúdo e influenciadores que você acompanha, beleza? Pensa aí e tente deixar na sua cabeça ou anote se você for esquecer. Com certeza, essa pessoa, ela tem esse entusiasmo por aquilo que ela faz. E agora eu vou além. Como é que é a dinâmica do entusiasmo? Quando a gente bate de frente com uma pessoa que é entusiasmada com aquilo que ela faz. A gente olha pra pessoa e a gente fala, caraca, não é possível que essa pessoa é tipo, tá querendo forçar a barra, tá fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá, não é real isso aí. O primeiro movimento é um movimento de repulsa. A gente meio que cria meio que uma ingresia da pessoa. Isso é normal de acontecer. Porque a coisa é tão diferente do normal, você tá sendo aquela pessoa parece estar sendo tão irracional que a gente cria esse distanciamento, porque não é normal a gente encontrar uma pessoa entusiasmada por aquilo que ela faz, né? Isso, inclusive, ele fala aqui no livro, ele fala assim, ó, para um recém-graduado, um pouco cínico, que é essa é a pessoa falando daquele CEO da Shake Shack. Ele fala assim, ó, para um recém-graduado um pouco cínico, o otimismo radiante de Randy, que é esse CEO, às vezes podia ultrapassar os limites da crença. Então o que ele está falando? Ele está falando assim, as pessoas normalmente são cínicas.
O que significa ser cínico e cético, né? É você, tipo, olhar a coisa acontecendo e você meio que criar essa ingresia. Você não acreditar. Você falar, mano, tá beleza, vai. O que você quer falar? O que é que você quer? Fala logo, velho. Não fica enrolando. A gente cria esse distanciamento. E quando a gente bate de frente com esse otimismo radiante, que é como ele tá chamando aqui, esse primeiro movimento de descrença acontece, mas logo depois acontece isso aqui que ele vai falar. Pergunte a ele como foi o dia dele e ele responderá. Sabe, cara, eu estou tentando fazer o que hoje seja o melhor dia da minha vida. Isso é o CEO falando, né? Posso ter revirado os olhos, mas esse tipo de positividade inabalável, né, acabou se provando impossível de resistir. Principalmente porque Randy acreditava em tudo o que dizia em pouco tempo, nós também. Então, o primeiro momento é o quê? O que acontece? É esse distanciamento. Você vê uma pessoa entusiasmada, vai causar esse distanciamento. Só que logo depois o que acontece é o seguinte, por a pessoa ser realmente aquilo ali, a pessoa não está mentindo, ela não tem uma segunda intenção por detrás, esse entusiasmo acaba irradiando para as pessoas que estão em volta. E aqui que está o ponto. Quem ficou até aqui vai ter esse ponto aqui importante. Quando a gente é uma pessoa que cria conteúdo no Instagram, cria conteúdo no YouTube, é um criador de conteúdo de forma geral, ou é um prestador de serviço, se você não é uma pessoa entusiasmada, automaticamente esse processo de distanciamento depois de irradiar esse entusiasmo para as pessoas se colarem a você, se isso não acontece, você está fazendo o seu trabalho mal feito. Por quê? Vamos parar para pensar aqui como um produtor de conteúdo. O nosso papel como criador de conteúdo é basicamente criar comunidade. É basicamente atrair pessoas que têm interesse por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente compartilha. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu acredito que alguma pessoa vai se identificar com o que eu estou falando aqui. E por se identificar, a pessoa vai comentar, a gente vai conversar e com isso, automaticamente eu vou estar criando uma comunidade para algum momento eu vender alguma coisa, né? No fundo, a gente está fazendo marketing para vender alguma coisa e não tem problema. E também a gente está querendo criar comunidade. Só que, se eu não tenho esse entusiasmo, se eu não tenho essa forma de ser que irradia para as pessoas em minha volta, que no caso é você que está assistindo o vídeo agora, como que eu vou estar criando essa comunidade? Como que eu vou estar atraindo essas pessoas para mim? E se você reparar bem, esse movimento de se distanciar, porque você não acredita naquilo e depois se aproximar, pode ter acontecido com você com algum outro criador de conteúdo que hoje é muito grande. Eu tenho inúmeras pessoas que comigo aconteceu isso. Eu vi aquela pessoa falando aquela mensagem e falei, esse cara aqui tá forçando a barra, tá querendo criar videozinho para viralizar na internet aqui. Depois bati de frente com mais um vídeo dele, comecei a acompanhar e hoje eu assisto o cara todo dia, né? Por quê? Porque é esse movimento acontecendo. Então, o ponto aqui né, para finalizar e fechar a ideia do vídeo. A gente como produtor de conteúdo, como prestador de serviço, precisa ter essa forma de entusiasmo, esse ímpeto pela coisa. A gente precisa demonstrar isso. E não de uma maneira forçada, mas mudar a nossa forma de ser e como que a gente manuseia as coisas na nossa volta. Como que eu lido com a produção de conteúdo? Eu vou lidar arrastado ou vou me colocar de uma forma legal, de uma forma que eu pare aqui, faça o melhor vídeo que eu tenho que fazer, entregue mais, entregue um plano, sei lá, te dê o livro em PDF, sabe? Sempre querendo entregar mais, sempre sendo essa pessoa que está disposta, está entusiasmada com aquilo, por mais pequeno que seja. E aí a gente volta na ideia do garçom. O cara, ele está fazendo um trabalho que muitas pessoas julgam ser um trabalho comum, um trabalho que qualquer um pode fazer. Só que mesmo assim, por conta do entusiasmo dele, ele se tornou marcante na minha cabeça. Quantos garçons eu já não me deparei na minha vida? Em Brasília, em São Paulo, lá em Gramado, em Porto Alegre, que é onde eu já fui. Só que esse cara, esse único garçom, ele vai ficar gravado para sempre na minha cabeça, simplesmente por conta do entusiasmo que ele demonstrou para mim na minha mesa. Simplesmente por causa disso. Por conta de uma forma de ser. E aí a gente pega esse mesmo movimento, que é basicamente isso que eu tô querendo passar para você aqui, e a gente coloca no nosso trabalho. Imagina quantas pessoas estariam mais próximas de você agora se você tivesse desde sempre sendo entusiasmado com a coisa. E aqui eu tô falando para você uma coisa que acontece de você para o outro. Só que esse entusiasmo é tão forte que meio que muda o seu espírito para você fazer a coisa bem feita. Que é de você para você mesmo. Quando você olha a coisa com entusiasmo, você tem mais vontade, mais ímpeto de fazer a coisa. E aqui entra aquele exemplo que eu te falei da época, que eu acho que foi em agosto de 2024, ou 23, se eu não me engano, que foi a época que eu mais estava sentindo o trabalho fluir. Por quê? Porque eu acordava cedo, eu pesquisava, eu escrevia, eu via, rabiscava, gravava, sem me importar muito com tipo assim, o que as pessoas vão achar? Ai, será que minha barba tá bonitinha? Ai, não sei o que, sabe? Tipo, essas coisinhas de pessoas de pessoa que fica sempre querendo ser autorreferente. Quando você tem esse entusiasmo, você quer passar a coisa boa pra frente. Você não fica pensando muito em você. Você fica pensando em como que a pessoa vai aproveitar, como que você vai poder ajudar, como você vai poder demonstrar aquela coisa boa para outras pessoas
pessoas que forem consumir, quem forem ser o seu cliente, né? Outra coisa, outro exemplo, por exemplo, você tem um cliente ali que, como eu disse, você é um social media. Porra, o seu trabalho é fazer 10 posts, mas por que você não pode fazer 12? Porque, sei lá, lançou uma notícia nova, você pode aproveitar para dar bom pro seu cliente, você pode dar um atendimento melhor, criar alguma coisa melhor, sabe? Esse entusiasmo, esse ímpeto, ir pra frente, sabe? Então, essa é a ideia do vídeo. E por que eu falei pra você que eu quero que essa ideia se irradie em toda a minha produção de conteúdo e vou além, em todo o meu negócio? Eu acho que seria interessante essa mesma ideia seja irradiada pra você também. Por conta desse simples motivo de eu ter entendido que essa força de espírito, se não for a principal coisa, é uma das principais coisas que faz você ficar, digamos, pra sempre e permanente produzindo, se mantendo aqui dentro. Porque a gente sabe, quem produz conteúdo sabe o quão difícil é se manter dentro do trabalho todos os dias, sempre 100% ali, sempre dando o máximo. É muito difícil. Só que, quando você muda essa forma de agir e de ver a coisa e tem esse entusiasmo em fazer tudo o que você faz, seja a pequena coisa, tipo pegar esse reloginho aqui, tirar daqui e colocar pra cá, você faz essa coisa com um espírito forte de entusiasmo, é muito louco porque o seu interior, ele é moldado dessa forma. Você começa a ser até mais positivo no seu dia a dia, a fazer as coisas, por mais difíceis que seja, fazerem as coisas muito bem feitas. E isso, de pouquinho em pouquinho, de ação em ação, vai transformando você mesmo. E isso acaba irradiando para as outras pessoas, beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, essa ideia aqui. Eu demorei um pouquinho para transmitir, porque, como eu disse, eu quero que essa mesma ideia, ela vai ficar gravada aqui no canal. Eu vou poder rever esse vídeo eu mesmo, porque às vezes eu revejo meus vídeos. Eu quero que essa ideia seja a ideia que permeie o meu canal nesse ano. O meu canal, a minha produção de conteúdo, o meu negócio, esse entusiasmo, esse querer entregar mais, esse ser mais para as pessoas. Porque esse querer ser mais, e você sendo mais, querendo ou não, faz com que o seu espírito, a sua alma se dilata. E dilatando você consegue abraçar mais as pessoas e transparecer, passar essa mesma ideia para as outras pessoas. E eu acredito que assim o mundo consegue ser um lugar melhor, tá? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou e curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a partir desse ano aqui eu quero trazer alguns conteúdos um pouco mais reflexivos e também algumas aulas melhores do que eu tinha feito no ano passado. Quero sempre estar melhorando aqui e essa vai ser a ideia que vai, digamos assim, moldar a minha produção de conteúdo nesse ano e o meu negócio, tá bom? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!